Bom, pessoal, estamos aqui com a Ram 1500. Estamos fazendo um evento, algumas gravações aqui com o pessoal da FCA amanhã. E por conta disso, né, a gente fez uma baita arrumação aqui no sítio, tiramos outras picapes antigas aí, que trazem um pouco da história, né, das picapes Dodge, que de 10 anos para cá chamam Ram, né, ou Ram, como a gente costuma falar. Liberamos aqui o corredor central, né? E a gente quis fazer uma coisa, ainda tem limpeza para fazer, por isso que tá todas essas coisas aqui, mas a gente aproveitou para fazer uma coisa que a gente já tinha feito uma vez, né? E fazer um vídeo que eu devia ter feito no dia 7 de julho de 2018, né? E hoje, 2 anos e meio depois, nós vamos fazer esse vídeo, né? Que é a sequência cronológica dos 10 Charger RTs nacionais, né? Do 1971 até o 1980. Aquela vez que a gente fez, naquela época eu estava meio desanimado com o canal, acabei não fazendo um vídeo de verdade dessa sequência que eu levei, sei lá, 25 anos para conseguir ter ela, né? Era um sonho de muito tempo atrás. Nunca imaginei que ia conseguir, né? E a gente foi começando pelos mais difíceis, né? No fim faltavam os mais fáceis e a gente conseguiu reunir os 10 Charger RT nacionais, né? Ano a ano. Então naquela época eu não fiz o vídeo, mas eu sabia o quanto o momento era histórico, eu acabei filmando sem falar nada, né? Só para registrar, tem esse registro no canal. Não são exatamente os mesmos 10, alguns a gente trocou, né? Mas o 71 é o mesmo, o 74 é o mesmo, que a gente só tem um, o 76 também, né? Mas a gente vai mostrar um por um e a gente vai mostrar as principais diferenças, né? Ano a ano, o que aconteceu, o que mudou, né? Não vou mostrar detalhe por detalhe, senão o vídeo vai levar aí umas 3 horas e não é esse o objetivo, tá? Então a gente está começando aqui pelo Charger RT 1971, aqui na cor amarelo boreal. Badola, mas é laranja, mas chama amarelo boreal, que eu posso fazer. Então na cor amarelo boreal, né? O Charger RT 71 foi o primeiro Charger, né? Primeiro Charger lançado. Ele tinha na opção Charger básico ou Charger RT. Aqui a gente reuniu só os Charger RT. Até 71 era Charger básico, 72 também a Chrysler chamava de Charger básico, mas a gente chegou a ver coisas em literatura interna já chamando de LS. E aí 73, 74, 75 a Chrysler possa chamar de Charger LS, o Charger básico, né? Mas aqui a gente está trazendo só os RTs, né? E o primeiro é esse aqui, o RT 71. 1971 ele foi lançado, ele tinha 4 cores, né? 3 cores além dessa. Ele podia ser amarelo boreal, cinza bariloche, verde tropical ou vermelho chavante. Curiosamente, o vermelho chavante foi uma cor que escorregou da linha 71 para 72, e o 72 que está ao lado dele é um 72 vermelho chavante. Mas a gente chega lá logo logo. Então esse carro aqui tem essas faixas que lembram do Super B70, né? Só que sem a parte de trás, com o RT vazado dentro da faixa. A traseira pintada de preto, né? A traseira preta, que dá uma sensação de que o carro é mais largo do que o que ele efetivamente é, né? E um carro que ficou imortalizado no filme Roberto Carlos a 300 km por hora, né? Uma coisa legal desses carros é essa grade, né? O Charger americano tinha os faróis escamoteáveis, então quando o farol não estava aberto, parecia que ele ficava fechado, né? Então a ideia aqui foi fazer a mesma coisa, só que o farol não é escamoteável, ele fica por trás da grade mesmo, né? Prejudica a iluminação? Prejudica, mas, cara, fica lindo, né? O que importa é isso. Para 1972, a gente tem muitas mudanças, né? A começar pela grade. A grade ela tem um segmento a menos, então, em vez de ela fechar toda a frente do carro, ela é um pouquinho mais fina, né? Ela fica com um pouquinho mais de espaço para cima e para baixo. Ela tem um rebaixo no centro onde vai o emblema Charger encaixado, né? As faixas mudam, né? Você passa a ter essa faixa lateral
da ponta do paralama dianteiro até a ponta do paralama traseiro, né? Logo abaixo da linha de cintura, né? Aqui no carro vermelho Chavante, que é um vermelho escuro, né? Ela não dá tanto destaque, mas em cores mais claras, como o branco, como o cinza fênix, né? Elas ficam realmente bem destacadas, né? A lanterna do 71 é a lanterna igual à do nosso Dodge Dart 70, que é a lanterna do Dodge Dart americano 1969. Para 1972 veio essa lanterna com a luz de ré no meio, né? Que parece uma evolução para a gente, né? De 71, 72, mas para o Dodge Dart americano é o contrário, né? Essa aqui é igual a do 68 e essa aqui é igual a do 69, tá? A do 69 é exatamente igual a essa, tá? Você pode tirar uma e colocar outra, não vai mudar nada. A do 68 parece com essa, mas não é, tá? A do 68 ela é de Zamac, né? Esse metal, como essa daqui, parafusada por fora, né? Com aquele desenho com a ré no meio. A lanterna do Nacional, né? Ela já é feita em plástico metalizado, né? E ela é presa por trás, tem os pininhos que prende com parafuso por trás, você não tem esses parafusos expostos do lado de fora. Outra coisa que mudou no Charger RT72, a posição dos emblemas, né? Ele sai lá da coluna e o RT da faixa para ficar aqui na lateral traseira, Charger RT, né? As rodas Magnum, que tinham a beirada delas pintadas de cinza na maioria dos casos, de preto em alguns casos, ela passa a ser cromada, né? Essas janelinhas de ventilação, que eram bem abertas aqui, grandes, né? Elas passam a ser menores. Por quê? Não faço ideia, né? Mas elas são menores, né? O desenho dos bancos muda também. Os carros estão um pouquinho sujos, tá? A gente ainda vai fazer uma limpeza neles. Mas o desenho, os bancos são de couro, né? Mas a costura dos bancos, o desenho da costura muda. E uma coisa super charmosa aí, que são as travas de capô, né? A gente vê isso em muito Dodge, que alguém colocou, mas de fábrica mesmo, só no Charger RT 1972, tá? Para 73 a gente tem um facelift bem mais ousado, né? E na época que esse carro saiu, com essa grade bipartida, né? Você tem essa moldura de chapa estampada aqui, formando um óculos, né? E dentro os dois elementos quadriculados, mantendo os faróis por baixo dela, né? Quando essa grade saiu, né, teve uma baita desvalorização desses dois carros. Como é que você sabe? Olhando pela quatro rodas na época, a gente viu o preço dos usados, né? Você olha o preço de um carro desse zero, você pega o preço desses dois usados, eles caíram muito de preço, né? Realmente tinha uma aparência. Imagine 1973, né? O quanto essa aparência era fresca, era nova, né? Acabou desvalorizando esses carros e hoje é o contrário, né? Os 71, 72 são os Charger mais procurados, mais desejados, mais valorizados, né? Mas quando saiu o Charger 73, o Charger 73 teve duas fases, né? O Charger 73 de primeira fase, ele mantém as mesmas rodas do 72, a roda Magnum com a borda cromada, né? Além da grade que a gente já falou, ele passa a ter esse capô musculoso aqui, com essas entradas de ar, tá? Entradas falsas, tá? Essas entradas, saídas, sei lá como é que você quer chamar isso, de ar falsas, mas dando essa, para quem tá lá, para quem tá dentro quem tá dirigindo, né? Esses ressaltos aqui no capô, dá uma sensação de músculo, né? Uma coisa de potência, assim, né? Então é muito legal, né? Não serve para nada, mas é legal pra caramba. Os bancos mudam também. O volante continua igual do 72, não mostrei do 71, mas o 71, em vez de ser revestido em couro, ele é em madeira, né? O mesmo volante Valroad, só que sem sem o acabamento em couro, tá? Esse volante hoje é um volante muito valorizado. Conheço pessoas que não tem o carro, tem o volante porque acham lindo, né? Não mostrei o painel também, mas o painel muda do 71, mais completo. O 72 ele ainda fica parecido, mas ele já tem um fundo branco, né? O 73 ele é completamente novo.
O painel do 71 é muito parecido com o painel dos Barracuda 68 americanos, né? Já 72 para frente é um design realmente brasileiro, foi desenhado aqui, né? Primeiro o retoque do 71 para o 72, esse fundo branco que é bem moderno, né? E no caso do 73, o painel inteiro, né? Bom, na traseira desse carro a gente vê mais uma evolução de design. Essas lanternas desenhadas aqui, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Eu particularmente acho muito bonitas, né? Mas elas quebram só de olhar. É muito difícil hoje você conseguir essas lanternas em bom estado, né? De vez em quando aparece de um dos lados só, mas do outro lado é bem mais complicado, né? E esse chapão no meio com as letras Dodge espalhadas na parte de cima. Os emblemas e as faixas mais uma vez mudam de posição, né? A faixa, ela passa a ser essa faixa que vem no meio do carro já, lá do paralama dianteiro até o paralama traseiro. E o emblema Charger vem nessa parte onde ela não é vazada no meio. Essa faixa dá uma sensação de que o carro é mais comprido do que é. Essas coisas são bem importantes em termos de design, né? Essa faixa faz que o carro fique enorme de comprido, né? No visual. Da mesma forma que a traseira preta faz com que o 71 pareça que tem uma traseira mais larga do que realmente é, né? Bom, vamos partir para o 74. 73 para 74 não foram grandes mudanças, né? A maior mudança foi efetivamente a faixa. É a faixa mais minimalista de todos os nossos Charger. Ela pega só a lateral traseira do carro, fazendo essa ferradura comprida, né? Com o emblema Charger lá no meio da lateral traseira. Na parte de trás praticamente não muda nada. As lanternas, a única diferença é que aqui, onde lá no 73 é preto fosco, aqui é um alumínio. E aqui no meio desse chapão também, ao invés de preto fosco, você tem esse acabamento em alumínio. Era claro a vontade da Chrysler de fazer mudanças todos os anos, né? Nunca deixar de mudar. Por menos que fosse, né? Menos que fosse a pintura do friso, a pintura do contorno da lanterna, né? Mas sempre você tinha alterações. Na frente, as saídas de ar falsas, elas passam não mais a vir presas no capô do carro direto, mas sim numa base de Zamac também, né? Igual a do Dodge Dart GTS americano. Por que era assim e virou assim, não faço ideia, tá? Realmente não sei. Tem muita gente que não sabe, capaz de fazer o 73 e colocar a mesma flauta do outro, que inclusive é mais fácil. Essa daqui é em plástico metalizado, aquela lá é toda em Zamac, tanto os elementos quanto a base, né? Esse aqui é um RT73 branco espuma marinha, e esse é um RT74 amarelo enxofre cítrico. O padrão dos bancos continua exatamente o mesmo, né? Do 73 para o 74, tá? Volante, painel. E para o 75, o painel muda completamente, mas o padrão de costura do couro e o volante continuam exatamente os mesmos, tá? Para 75, 1975, você tem o Charger, teve a maior produção, foram 1972 unidades do Charger RT 1975. E também foi o ano em que o Charger LS teve a menor produção, então o mix migrou, né, de uma parte RT e uma parte LS, e acabou indo praticamente tudo para RT, tanto que ainda no começo da linha 75, a Chrysler descontinuou o LS e manteve só o RT em linha, tá? Primeira mudança mais clara que você vê aqui é o elemento da grade, né? No 73 e no 74 quadriculadas, e aqui no 75 elas com esses elementos apenas verticais, né? É a grade que ficou mais famosa, né? Tanto que ela se repetiu 75, 76, 77, 78, virou sinônimo de Charger RT nacional. Quando você pensa em Charger RT nacional, você pensa nessa cara aqui, né? Nesses 4 cidadãos que estão nos olhando aqui de frente, né? Então esse aqui é um RT75 vermelho Azteca, um carro que a gente resgatou do desmanche.
foi totalmente restaurado, o resultado ficou, para o meu gosto, espetacular, né? A gente já tem vídeo no canal, a maioria desses carros, quase todos eles tem vídeo específico dele no canal. O legal aqui não é um carro em si, mas o coletivo deles, né? A reunião deles no mesmo lugar, na ordem cronológica. Para 75, mais uma mudança na traseira, cai aquele chapão que você tinha no 73, 74, vem esse retângulo, né, de frisos aqui com um acabamento em vinil no meio, né, com os emblemas, com as letras Dodge, as mesmas letras Dodge que vinham lá no 73, 74, só que agora aplicadas sobre o vinil e o embleminha Charger RT do lado, né. Em alguns casos essa traseira fica bem poluída, porque vem ainda um Automatic aqui do lado e ainda vem um emblema de concessionária do outro, né? Então, às vezes fica lotado essa daqui. Quando é assim, fica mais bonito, né? Quando é automático também fica legal, mas quando já começa a pôr os de concessionária no meio, às vezes parece um álbum que tem mais figurinha do que devia, né? Para 76, a gente já tem mais mudanças, né? Você continua tendo aquela janelinha ali de frisos com o vinil embaixo, né? Mas as letras Dodge acabam virando um emblema só que ficam aqui no canto inferior direito. Aqui a gente tem aquele emblema Automatic que eu citei no 75, né? Não falei, as lanternas do 75, 76, 77, 78 são exclusivas dos Dodges nacionais, né? Desenhadas aqui, produzidas aqui, também são as que ficaram mais famosas aí, feitas em Zamac, né? Com o plástico por dentro, né? Então, realmente são os carros que ficaram mais, são mais emblemáticos aí e que ficaram mais marcados. Para o 76 a gente tem mudança de faixa de novo, né? Enquanto a faixa do 75 ela vinha magrinha, ficava gordinha para abraçar o emblema Charger RT, ela emagrecia na porta, engordava no paralama dianteiro de novo. Para o 76 ela ficou um pouquinho mais simples, né? Ela vem lá de trás, né? Ela não tem esse filete externo aqui, esse monte de filetinhos, ela é realmente mais simples, né? Mas ela vem lá de trás, ela fica gordinha para abraçar o emblema Charger RT e depois ela emagrece e vai até a ponta do mesmo jeito, tá? Duas mudanças importantes que a gente tem de 75 para 76, além do padrão do vinil, né? O padrão do vinil 71, 72 é o bolinha, 73, 74, 75 é um, 76 a 76, 78 é outro, a gente vai mostrar aqui eles para vocês, tá? Outra coisa que mudou aqui, uma coisa para o bem, outra para o mal, né? Foi o volante deixou de ter o volante Valrode e passou a ter o volante Marmitão, né? Óbvio que o nome dele não é Marmitão, o apelido dele é Marmitão, né? O mesmo volante que se passou a se usar no Dojinho, nessa mesma época. E uma coisa que foi para o bem, mas as pessoas não gostam muito, foi os bancos altos, né? O Charger até 75 ele tem o banco baixo, né? E em 76 ele ganha o banco alto. As pessoas só não... Ó o 74 passando ali, ó. Ali é 74. As pessoas acho que não gostaram tanto desse banco alto, não por ser banco alto, que é bom, né? Segurança, cabeça, tal, mas porque esses baixinhos dos até 75 eram muito charmosos, né? São bancos, putz, uma delícia de banco, né? Então o 76, apesar de ter esse banco alto que seria um ponto positivo, né? Não fez tanto sucesso. Você passa a ter esses interiores monocromáticos com mais frequência, né? 75 você podia ter, desde 74, né, você podia ter o interior caramelo, com vinil caramelo, mas raríssimo em 74. 75 já tem em algumas configurações, saiu com um pouco mais de frequência, mas aí para 76 se popularizou demais, né? Então você tem aqui os bancos marrons, acompanhando o teto de vinil marrom, faixa marrom, as laterais de porta, carpete, né? Só o volante que ainda não era, continuava preto, né? Para 77, a gente tem poucas mudanças visuais em relação ao 76. Você tem a faixa, que todo ano muda, né? A faixa
Em vez de ela ser meio redondinha, vem, emagrece, engorda e tal, ela é uma seta, né? Ela é grossa lá na frente, fecha um arco no emblema Charger RT. E depois ela vem e tem essa ponta em formato de flecha, tá? Então são poucas mudanças externas. O interior continua o mesmo, né? Mas você passa a ter a opção também do interior na cor vinho, né? E aí vem as forros de porta vinho, o carpete vinho, os bancos em couro vinho, o dashpad do painel vinho também, né? O volante continua preto, né? Mas você tem ele todo em vinho, né? O que piorou do 7.6 para o 7.7? O Charger RT, desde 1971, ele tinha um motor 318 PS, enquanto o Dodge Dart tinha um motor 318P. Qual que era a diferença? A diferença era a taxa de compressão. No PS, ou seja, até 76, ela era de 8,4 para 1, e no P ela era de 7,5 para 1. A partir de 77, todos eles passam a ter o motor 318P. Então ele tem o mesmo motor do Dodge Dart, só que um pouco mais de potência do que o Dodge Dart, porque ele tem o escapamento duplo de série, tá? Então, o fim do motor 318P é em 1976, tá? Para 78, você tem mais mudanças, e umas mudanças que não caíram muito no gosto das pessoas, tanto que é muito difícil hoje você ver um Charger RT 1978 original. É o carro o carro que com mais frequência é modificado, é trocado de faixa, trocado disso, trocado daquilo, é o RT78, né? Porque ele tem essa faixa um pouco espalhafatosa, né? Uma faixa que lembra os Volare americanos, Plymouth Volare americano da mesma época, né? Ela vem mais larga na parte de baixo, mais fina na parte da parte de cima, né? Com o contorno da parte de cima igual da parte de baixo, né? É uma faixa muito difícil de reproduzir, né? Essa daqui tá nota, sei lá, nota 7,5, 8. A gente tem carros com a faixa mais bem reproduzida, né? Feita não pintada como essa, já estava assim quando a gente pegou, mas realmente em vinil plotado, né? Na época era um vinil cortado e com o silkscreen em cima do vinil. A gente consegue reproduzir essas faixas melhor do que o que está nesse carro, mas a gente quis dar uma trocada em relação ao carro que a gente colocou da última vez aí. Trouxemos esse RT78 Ouro Toledo, né? Que é um carro muito bom. Esse carro, a maior parte da vida passou a dois quarteirões da casa da minha mãe, né? Conheci o dono dele, depois foi para o Paulo mecânico, o Paulo vendeu, continuou no bairro, o carro ficou um tempão largado na rua, depois o carro foi para Santos, né? E aí a gente acabou comprando dessa pessoa de Santos, já está com a gente aí, sei lá, acredito que há uns 10 anos. O que mudou mais do 77 para o 78? O capô, aquele capô musculoso, aletado aqui com as saídas de ar, que transbordam testosterona e masculinidade, eles deixaram de vir no carro, tá? O carro voltou a ter o capô liso, igual os RTs até 1972, igual aos Dodge Dart de todos os tempos aí, né? De todos os tempos, do primeiro até 1978. Outra coisa que também estava na moda, mas que não pegou tão bem no Dodge, né? Era o meio teto de vinil, o famoso teto Las Vegas, né? Que saía nos Opala Commodoro desde 75. No Opala fez bastante sucesso, no Dodge veio em 78. Foi uma coisa, na época o pessoal gostava, assim, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando eu comecei com esse negócio de Dodge, o pessoal gostava, tanto que muita gente que tinha, um amigo nosso, Nelson, ele tinha um RT75 e ele trocou o vinil inteiriço por um meio teto de vinil. Tinha gente que colocava o meio teto de vinil. Mas assim, no conjunto, o RT78 ele não é tão desejado quanto os RTs, principalmente até 75, tá? 76, 77 estão numa zona intermediária, mas até 75 são os mais desejados. Depois 78 e 79 tem menos
tem menos gente que gosta, e o 80 é uma coisa que pouca gente viu até hoje, a gente vai chegar lá, vamos explicar por quê. A gente parou nas cores no vermelho Azteca do 75, né? 76 aqui o castanho araguaia, particularmente para mim é a cor que eu menos gosto nos Dodges nacionais. Eu acho um dourado muito amarelado, assim, não é uma cor que é das minhas favoritas, né, para ser bem sincero. Mas foi o carro que a gente adotou, foi o carro que veio para nossa coleção. O 76 foi o último que a gente teve, né? 76 é uma cor meio difícil, tanto para Charger quanto para Dart, né? Poucas opções de cores, muito carro branco, né? Branco com marrom. E a gente sempre esperando chegar um carro naquela configuração de cor, estado de conservação, preço, né? E a gente acabou fazendo uma troca desse carro com o RT77 branco e vinho que a gente tinha restaurado. Acabamos vindo, a gente já tinha outro, né? Então acabou vindo esse carro para cá, né? E acabou fechando a coleção, os 10 Charger RT, né? Então aqui a gente tem o castanho araguaia, aqui a gente tem o vermelho Veneza, esse vinho escuro, né? Esse vinho metálico mais escurão aí, com as faixas douradas, né? O ouro Toledo em 1978, tá? 78 eram 6 cores, das 6 cores de 78, praticamente 4 eram tons de marrom. Você tinha o ouro Toledo, que é esse daí, o castanho Trípoli, que é a mesma cor, só que um pouco mais carregada, um pouco mais escura, né? O castanho Trípoli está entre o... seria mais ou menos que nem o castanho araguaia, um pouco mais carregado, um pouco mais denso aí, né? Depois você tinha o bege indiano, né, que é um bege, e o branco Madagascar, que apesar de ser branco, ele é quase um creme. E como 90% deles vinha com teto marrom, interno marrom, faixa marrom, tudo marrom, ele ficava com mais cara de bege ainda, né? Então a gente brincava que era a ditadura no marrom. Você pega os Opalas, Opala 78, que saiu de Opala aquele amarelo ouro, né? Que apesar de chamar amarelo, ele é um dourado, o 79 dourado Paraty. Então estava muito na moda esses dourados, marrom, né? A prova disso que para 79, o facelift mais extremo da linha Charger, a versão que mais saiu é esse em bege e marrom, né? Então entre bege e marrom, porque você não fica com os dois, né? Tá aqui o Charger RT 1979. O Charger RT 1979 é um carro bastante diferente, né? Apesar de ser basicamente a mesma coisa, né? Se você tirar esta frente aqui do carro, isso aqui é um front clip, né? Uma coisa que é colocada na frente do carro, em fibra, né? Justamente para mudar a cara dele, deixar uma cara mais moderna, uma cara pelo menos mais diferente, né? E era feito em fibra para baixar custo de ferramental. A Chrysler do Brasil já era uma empresa com volumes bem pequenos nessa altura do campeonato, né? E a solução que o Celso Lamas teve foi dar essa renovada na linha, primeiro usando os paralamas traseiros, para-choques, lanternas traseiras dos Dodge Dart americanos de 74 a 76, né, que é o último ano do Dodge Dart. Então esses paralamas com esses prolongamentos aqui em Zamac também, né? E você tinha um carro realmente bem diferente, né? Para aumentar uma coisa bem de época, assim, para deixar o carro mais diferente ainda, ele não tinha mais o teto de vinil, mas ele tinha a pintura em 2 tons, né? 1/3, 2/3, o primeiro 1/3 na cor mais escura e os outros 2/3 na cor mais clara. A outra opção que tinha quando do lançamento desse carro era ele em azul cadete com azul estelar, né? Com azul claro e azul escuro. E todo o interior monocromático. Esse aqui tem todo o interior marrom, aqui já inclusive o volante, né? Então se o volante até 78 no carro monocromático ele era preto, né? Quebrando a monocromia do interior, aqui em 1979 ele já passa a ser marrom e aí você tem um negócio realmente monocromático, tá? O que mais que a gente tem de diferença aqui? Essas Opera Windows, né? As Opera Windows dando um visual bem diferente pro carro. Eu era moleque quando esses carros saíram. Eu me lembro até hoje do primeiro que eu vi na Praça Pan-Americana, em frente ao Jack in the Box. Estava na banca de jornal com a minha mãe. Vejo um carro desse fazendo a curva meio
meio torcendo de lado. Eu falei, nossa, mas que é isso? Essas grades na janela traseira, né? Foi uma coisa que teve muito impacto para mim. Era uma coisa muito rara, muito difícil de ver, e foi meu sonho de consumo por muito tempo, né? Foram só 180 unidades produzidas do Charger RT 1979 nas 3 opções de cores, né? 3 opções, Badola, mas você acabou de falar que era bege e azul. Mas em março de 79, já com metade da linha caminhada, a Chrysler lança mais uma versão, tentando trazer um carro um pouco mais sóbrio, um pouco menos espalhafatoso, em cinza báltico, né, que é um prata, e preto. Então, um carro prata e preto, com o interior todo preto, né, para ser uma opção um pouco mais normal. Caiu no gosto do pessoal? Também não fez muita diferença, né, não foi isso que fez vender mais. E aí, para 1980, a Chrysler escutou algumas críticas, né? Inclusive o pai do nosso amigo Aníbal Olival, que era dono da Nova Texas, uma das principais concessionárias Chrysler do Rio. O Aníbal contou uma história que chegou um prata e preto para ele, né, lá na concessionária. Antes de descer para o showroom, ele pintou esse terço do carro, que era preto, de prata, ou seja, ele retocou o carro ficou inteiro prata, e removeu as Opera Windows, né? E aí ele levou o carro para o showroom, e no showroom o carro foi vendido. Por uma curiosidade gigantesca, esse carro está aqui com a gente, né? Depois, quando a gente comprou, o carro foi todo restaurado, voltou para o original, uma pessoa identificou a placa, mandou fotos dele e tal. A história bateu totalmente, né? Mas o mais interessante é que o que o pai do Aníbal fez para pôr o carro no showroom foi exatamente o que a Chrysler fez para a linha 1980. Removeu as Opera Windows e acabou com os 2 tons da carroceria. E o que sobrou? Sobraram as rodas de liga leve, né? Aliás, o Charger RT 1979 foi o primeiro carro de série, né? Não estamos falando de carro fora de série, de baixa escala, o primeiro carro de série, de montadora de série, no Brasil, a vir com rodas de liga leve de fábrica, né? Então, na linha 79, duas coisas pioneiras, né? O primeiro carro a vir com as rodas de liga, né? E o primeiro carro a vir com teto solar elétrico, no caso o Magnum e não o Charger, né? Faltou dizer isso, que em 79, para a linha 79, o Charger perdeu o posto de carro mais premium, de carro de top de linha da Chrysler, e esse posto passou a ser do Dodge Magnum, né? Que era alguns cruzeiros mais caro e tinha um acabamento mais refinado, mais final dos anos 70, né? Mais exagerado um pouco, aquele teto de vinil que tem uma faixa no meio sem vinil, para imitar um Targa, um carro com um visual um pouco mais carregado. Eu particularmente acho os Charger RT 1980 lindos, né? Essa coisa clean, essa coisa que a gente está valorizando muito hoje em dia, a coisa que a gente valoriza muito nos Dodge Dart, né? Essa falta de excessos, né? Se é que dá para falar isso, né? E eu acho esse carro muito bonito, esse friso que vem, esse friso autocolante que vem lá de trás até a frente, né? Cortando toda essa linha de baixo do carro, com essas rodas que para mim são uma das rodas mais bonitas que já fizeram no Brasil. Então eu sou muito fã do Charger RT80. Por que pouca gente viu? Porque só 19 unidades foram fabricadas, né? Então, se na linha 79 pouca gente quis, foram só 180, quando a Chrysler deu essa simplificada nele, ninguém mais quis, né? Eu lembro do release da linha 80, saiu no final de 1979, eu já consumia literatura automotiva que nem um maluco. Falava que as mudanças para a linha 80 no Charger era a ausência da pintura em 2 tons e o fim da Opera Window. Comecei a olhar na rua toda hora para ver se eu via um Charger novo, se eu via um Charger novo, se eu via um Charger novo. O primeiro Charger novo que eu vi foi só em 1990, 10 anos depois. Eu já tinha carta, inclusive foi relativamente aqui perto, né? Na Norte Sul, em Campinas, um Charger RT80 azul geada, bem podre, parou do meu lado. Eu falei, nossa, esse é o Charger RT80, né? Então são só 19 unidades, a gente conhece o paradeiro de 13, 14, tem uma incerteza com relação a uma delas. E praticamente ninguém viu, porque 19 unidades, se mandar uma para cada estado do Brasil, não dá, né? Falta carro e sobra estado, né? Então é isso, essa cronologia dos Charger RT, né?
Aqui bege cachemir e marrom Sumatra, né? Não falei o nome da cor do 79. E o prata Tibé no 1980. Vamos fazer vamos fechar aqui, dando uma volta agora de trás para frente, né? Com essa luz de fim de dia aqui, pra gente encerrar esse vídeo que eu devia ter feito há 2 anos e meio atrás e só estou fazendo agora. Estou fazendo direito agora, né? Então, assim, basicamente o santo grau da minha coleção, né, era chegar nesses 10 carros, nessa sequência. E a gente tem mais 2 sequências complementares que a gente já conseguiu, mas a gente ainda não conseguiu colocá-los lado a lado. Seria a sequência dos 5 Charger básicos, né? Charger de 1971 até o LS 1975. Enquanto eu falo isso, eu estou vendo aqui o Charger LS 74. A gente não conseguiu finalizar o 72 ainda. Quando o 72 estiver pronto, a gente vai colocar os 5 Charger LS. E depois os 4, né, Dodge SE, né, que era um carro mais simples, né, um carro mais barato da linha, mas que tinha essa pegada esportiva também. Então, quem sabe no futuro a gente consiga um dia colocar esses 10 carros de novo, né? Mas ali atrás colocar os 5 Charger LS e ali atrás os 4 Dodge SE. Vou pegar uma imagem mais de longe aqui para a gente finalizar o vídeo. Convidando a todos que chegaram agora, olha quanta rabeta aqui, ó. Rabeta a gente chama isso aqui, ó. Esse prolongamento da coluna C, né? A gente vê um mar de rabetas aí de 71 até 1978, 79 ele já não tem, né? Convidando a todos aqui para se inscreverem no canal, ativar as notificações para ver as novidades que a gente posta, né? E se você for membro do canal, se você for membro não, se você gostar muito do conteúdo que a gente faz, seja membro do canal, tem acesso a um monte de vídeos exclusivos, né? Enquanto eu gravo esse daqui já são quase 250 vídeos exclusivos, onde a gente faz praticamente um diário da nossa vida automotiva, né? Com as dificuldades, com as alegrias, a gente mostra tudo na área de membros, né? Uma coisa mais intimista aí. Se você gostar, entra na descrição do vídeo, tem o link lá para ser membro do canal. Abraços a todos, valeu!